A obra começa em um lugar com um vulcão. Tem até um corvo ali voando no céu. Esse jovem herói aqui aparece todo acabado. Ao seu lado tem alguns companheiros ali. O garoto cansado tá na frente de um demônio, que o chama de herói, dizendo que admira a coragem dele e a valentia de seus companheiros. Mas tudo isso acaba agora, até porque o herói acabou com suas missões. Então ele também irá acabar com as esperanças de todo mundo. O garoto, por algum motivo, só aceita o seu destino. E olha um pouco triste pra garota, que fica desesperada o chamando de herói. Mas tudo isso foi apenas uma espécie de um anime, de um jogo. O garoto aqui, que tá segurando o celular, pensa que tudo isso foi insano. Esse aqui se chama Kim Young-sa. Olhando o seu celular, ele vê alguma coisa e se pergunta se isso é um tipo de sistema de moedas. Ele diz que é uma pessoa comum que vive na Coreia do Sul. O bichinho é um CLT que fica até sofrido pra sair do trem ali, do metrô. Por algum motivo, ele se sente esgotado da sua atual vida. Mesmo que existam sonhos futuros, planos e ideias a conseguir, ele ainda se sente distante de tudo isso. Chegando em seu trabalho, ele dá bom dia pros seus companheiros ali, que devolve com um bom dia também. Ele pensa que nesse mundo ele não deseja nada, mas também não odeia nada. Ele é um ser humano que é como a água, sem cor, sem cheiro e sem sabor. É assim que ele é. O seu avô escolheu o seu nome por causa do significado, que no caso é Young-sa, que significa herói. Mas provavelmente tudo isso foi só tipo uma brincadeirinha por meme. E esse nome não passa de apenas um fardo agora. Apesar de um nome grande, ele se tornou uma pessoa bem comum, com um trabalho comum e uma vida comum. Uma vida em que ele entra no trabalho às 8 da manhã e volta para casa às 7 da noite. Enquanto ele sobe as escadas do prédio do seu condomínio, ele pensa que prédios sem elevadores realmente são muito horríveis. Ele pensa que sendo uma pessoa simples assim, ele pode facilmente desaparecer e ninguém iria notar. Entrando em sua casa, percebe-se que ele é bem bagunceiro. Ele diz que acha que vai comer um miojo e dormir, apenas isso. E assim ele faz, depois de comer seu miojo e deixar a louça pra lavar no próximo dia, ele desliga a luz e deita na cama pra dormir. Na sua janela começa um brilho do nada, com alguns corvos aparecendo ali. Esse brilho provavelmente é da lua cheia que está no céu. Porém, um brilho mais forte ainda aparece no meio do céu ali. Surge a silhueta de uma garota. O brilho fica na cara do menino, mas mesmo assim ele só se vira e não acorda de jeito nenhum. Mudando para o outro dia, ele volta para o seu trabalho e dá bom dia pro seu amigo de novo, que devolve com bom dia também. Horas depois, esse mesmo amigo pede pra ele ir almoçar junto. E horas depois, dá hora de ir embora e os dois se despedem. Voltando para seu apartamento, em sua casa, quando ele já sobe as escadas do seu prédio, ele pensa que não tem nada pra fazer no jantar. Ele se lembra que se esqueceu de comprar algo pra comer, mas ele tá cansado demais pra fazer as compras agora. Então ele entra mesmo assim, mas se pergunta se deveria cozinhar lamen de novo pra comer. O rapaz tá maltratando sua saúde, é. Porém, olhando pra frente, do nada aparece essa garota aqui. Ele pergunta quem que ela é. A menina com roupa de santa se levanta e vai toda felizinha na direção dele, o chamando de herói. Respondendo a pergunta dela, ela responde com sou eu, nem nome nem nada. O protagonista de novo pergunta quem que ela é, mas do nada acontece algo com a sua cabeça. Ele pensa que suas memórias estão voltando. Do nada ele se pergunta onde é que ele está. E essa mulher de novo o chama de herói, dizendo que tem um pedido a ele, que foi convocado até ali. Ela pede, por favor, para que ele salve o mundo dos dois. Em uma das memórias dela, tem alguns companheiros ali, do herói, claro. E ela está junto, vendo ele sorrindo. Graças a Deus, essa obra parece de romance e nada mais. Porém, dando um time skip, aparece aqueles mesmos companheiros, sem vida. Aquele demônio dizendo que ele tomará as esperanças de todo mundo. E o herói caído nos braços dela, nas pernas dela no caso. Ela grita desesperada chamando por ele. E esses homens aqui dizem que isso é uma maldição terrível. E eles não veem uma solução melhor do que mandar o herói para o seu mundo original. Parece que o mundo que ele está agora é o original. O velho diz que é melhor levá-lo ao seu mundo original, porque naquele mundo a maldição do rei demônio não vai ter poder sobre o protagonista. A Santa ali fica com medo, dizendo que se eles mandarem um herói assim, pode ser que dê ruim porque ele está bem machucado. O arcebispo fala que o protagonista perderá todas as lembranças desse lugar. E isso é uma pena, mas essa é a única forma de salvar o herói. Então ela aceita, mesmo chorando ali. Ela pensa que entristece que o protagonista tenha que perder as suas memórias. Mas desde que ele esteja vivo em algum lugar, ele poderá se lembrar novamente de alguma forma. Voltando pro tempo atual, o protagonista tá ali com dor de cabeça ainda. Até que essa dor para e ele pergunta se ela é a Santa. A garota fica toda feliz percebendo que o protagonista se lembrou dela. Então a garota pula no colo dele do nada. Os dois têm seu momentinho ali. Até que a Santa o diz bem-vindo de volta. O protagonista fica um pouco sem jeito ali. A Santa fala que sentiu muito a falta dele.
ali. O garoto responde dizendo que também sentiu. Ele pensa que não entende direito, não tá entendendo direito sobre isso, mas sobre essa santa, ele está se lembrando aos poucos. A garota fica feliz dizendo que isso é ótimo, mas o protagonista pergunta como que ela chegou até ali. Ele foi convocado e por isso pôde voltar, mas a santa não é que nem ele. Ela responde que ele tá certo, ela não consegue usar o dom da reversão como o herói, mas ela meio que acabou fazendo esse desejo aos corvos e aos pássaros. Os pássaros sempre dão boas-vindas aos hóspedes, e os corvos são seres que levam a guerra até os guerreiros. Os dois são seres mágicos que conseguem viajar entre os mundos. Então o protagonista pergunta se a santa chegou até ali desse jeito, simplesmente em cima dos pássaros. Ela fica um pouco irritada e diz que não é hora de rir, porque isso foi realmente difícil. Ela diz que se mover de um mundo para o outro não é nada fácil. Então o protagonista pergunta como que ela conseguiu de primeira assim. A garota responde que reuniu uma grande quantidade de corvos e pássaros, cerca de 1 milhão mais ou menos. O protagonista fica surpreso pensando se isso é verdade. Ela diz que teve que procurá-los um por um. Ela diz que os pássaros se conseguem com sementes ou grãos facilmente, mas os corvos eram mais difíceis porque só queriam pedaços específicos de vidro ou joias de coral. Mas mesmo assim, ela diz que tudo isso foi divertido e também valeu a pena, porque o seu destino final era ir até ele. Tudo isso foi difícil, mas foi divertido também. O protagonista fica todo motivado ali. Ele pensa que ela é uma mulher estranha, mas ainda assim também é familiar. Talvez ele tenha perdido o entusiasmo com a vida atual porque perdeu ela. E ele está seguro de que inconscientemente era ela a quem ele procurava. Depois de se abraçarem, o safado fica todo tímido ali. A santa o pergunta se ele ainda não jantou e na geladeira dele só tem miojo mesmo. Então ele pergunta a ela se ela quer sair junto com ele pra comer algo. E ela responde que sim. Em outro lugar, o protagonista pergunta se tem alguma coisa que ela queira comer especificamente, dizendo que ela deve estar mais acostumada a comer carne ou macarrão. A garota sai pra rua com a roupa de santa sexualizada mesmo e todo mundo fica olhando ali. O protagonista percebe isso e pensa que tá todo mundo vigiando ela. Parece que todos estão cientes da beleza dela. É beleza com 2 O, né? O protagonista fica cheio de ciúmes ali. Em seu pensamento chamando todo mundo de desgraçados, dizendo que se eles continuarem olhando ela, ele não deixará ninguém em paz ali. Mas a santa o agarra, dizendo que tem algo que ela quer comer. E o protagonista pergunta o que exatamente. Os outros imbecis aqui ficam se perguntando quem o protagonista é pra estar do lado dela. A santa diz que quer ir num local à sua frente, porque está vindo um cheiro delicioso de lá. O protagonista diz que ali é um local de quiche picante. Ele explica que é uma carne com bastante pimenta e pergunta se ela tem certeza de que quer ir ali. A santa pergunta se ali é mais picante do que um prato chamado cactus de caudal, e o protagonista responde que não é tão picante assim. Então ela fala que quer ir provar. Entrando no estabelecimento, ela vê o cardápio e diz que parece tudo ser muito bom. A santa fala que vai comer a mesma coisa que o protagonista. Uma atendente chega perguntando qual é o pedido dos dois, e o protagonista responde que são 2 pratos de kimchi jigai. A atendente responde dizendo que logo o pedido dos dois estará pronto. O protagonista percebe que até mesmo a atendente ficou olhando a santa e pensa que ela é realmente um pouco chamativa. Até mesmo as mulheres a encaram. Depois que a comida chega, o protagonista pensa que deve estar bem quente. Ele pega um pedaço de carne ali, dizendo que vai colocar um pouco no prato da santa, e ela agradece isso. Depois de preparar o prato da garota, ele deseja um bom apetite pra ela, mas fala que tá um pouquinho quente, então ela precisa assoprar antes de comer. A santa fica animada, dizendo que parece muito bom. Ela pega uma colherada e assopra. Mesmo assim, depois dela colocar um pouco na boca, fica muito quente, e o protagonista fala pra ela comer devagar. A santa então fala que vai preparar o prato para o protagonista, mas ele diz que isso não é necessário. Mesmo assim, a santa fala que ela insiste nisso. Enquanto isso, o protagonista pensa que ele estava acostumado a comer kimchi sozinho, mas agora a comida parece até ainda mais saborosa, talvez porque a santa esteja ali agora. Na real, talvez não, ele pensa que com certeza é por isso. Um tempo depois, a santa fala que está cheia. Ela até diz para o herói não se preocupar, dizendo que ela vai pagar a conta, porque ela trouxe bastante dinheiro para essa ocasião. Porém, o protagonista fica surpreso com tanto ouro e pega o seu cartão, falando para o atendente aceitar o cartão dele mesmo. Lá fora, o protagonista explica tudo certinho para ela sobre o porquê ele não quis que ela entregasse o ouro, e ela fala que entendeu. É que as pessoas não usam mais moedas de ouro no tempo atual. O protagonista fala que está tudo bem ela ter feito aquilo, de qualquer forma, uma hora ela vai se acostumar. Ele começa a explicar, dizendo para ela que para comprar as coisas ali, ela precisa de dinheiro em papel. Ainda tem moedas, mas é de cobre. Porém, ele pergunta se ela pretende passar um tempo ali ou irá voltar ao seu tempo atual em breve. O atual dela é no passado, no caso, mas a santa
garota responde que ela não vai voltar. Ela diz que se o protagonista estiver de acordo, ela quer ficar ali com ele. Olha a animação do menino. A Santa pergunta se está tudo bem pra ele ficar assim. E todo feliz, ele responde que é claro que sim. Então ela se aproxima um pouco dele, falando pra ele escutar bem. Ela diz que mesmo que ele mande ela voltar, ela não vai voltar. O protagonista fala que já que ela quer ficar, é melhor ela não se arrepender mais pra frente. A Santa pergunta o porquê ela se arrependeria. E o protagonista diz que talvez porque a viagem não tenha valido a pena pra ela. Mas é até entendível que ela fique, porque deve ser horrível mesmo ter que viajar entre tempos por cima de pássaros. Um tempo depois, os dois voltam pra casa do protagonista, porém só tem uma cama para os dois. A Santa pergunta onde é que ela vai dormir. Então mais tarde, eles decidem dormir juntos na mesma cama mesmo. A Santa chama pelo herói, que responde perguntando o que ela quer. Ela pede pra ele chegar um pouco mais perto, mas ele diz que isso é meio complicado. Então ela mesma se aproxima, perguntando por que ele está tentando ficar tão longe, dizendo que desse jeito ele vai acabar caindo no chão. Porém, parece que ela não tá com tanta roupa assim, e fica perto dele mesmo assim. O protagonista fica todo tímido ali, dizendo que os seus corpos estão se tocando bastante agora. A Santa o chama de herói de novo, perguntando se ele se lembra de algo chamado Noites de Balpurgues. O protagonista fica surpreso e responde que sim, ele se lembra disso. Ele explica que essas noites, quando as auroras duraram um mês inteiro, foram em uma época em que a Santa e ele ficaram acordados à noite lutando com bruxas. Essas bruxas os amaldiçoaram com todo tipo de feitiços, e entre eles, um chamado Maldição da Insônia. Ele foi gravemente ferido por uma das bruxas, e a Santa ficou voluntariamente acordada 32 noites para o curar. O protagonista diz à Santa que ele não se lembra se pediu desculpas por fazer ela ficar acordada enquanto ele dormia por todo aquele tempo. Ela responde dizendo que ele pediu sim, várias e várias vezes. Ele ficou falando dormindo, se desculpando por dormir sozinho. O protagonista pergunta se isso é sério, e ela responde que é sim. Naquelas noites ela teve que cantar uma canção de ninar pra ele conseguir parar de falar dormindo, e até que funcionou. Ela diz que poderia cantar uma canção pra ele agora mesmo também. Só que o protagonista fala que isso seria muito embaraçoso agora. Mesmo assim, ela começa e ele grita com ela. Horas depois, quando amanhece, o protagonista pega o seu celular que tá tocando o alarme ali. Ele acorda pensando que já é de manhã, mas por aí do seu lado tem algo que pode dar um problemão. A Santa, que dormiu ao seu lado, acaba acordando também, perguntando ao protagonista se ele dormiu bem. O prota responde que sim e pergunta se ela dormiu bem também. A garota responde que graças a ele estava muito quente e aconchegante. O protagonista fica feliz com isso, porém ele se levanta dizendo que tem que ir trabalhar agora. Ela fica surpresa e pergunta que tipo de trabalho ele faz ali. O garoto responde que é apenas um trabalho normal e agora ele vai tomar um banho. Lá no banheiro ele pensa que seria muito constrangedor dizer pra ela o que ele faz, já que ele é apenas um funcionário de escritório de baixo nível em uma pequena pra média empresa. Enquanto toma o seu banho, ele fica pensando que agora vai viver com uma garota muito bonita. Até que do nada ele sai do banheiro sem roupa mesmo. A Santa diz que tá fazendo um cafezinho pra ele, porém ela percebe que ele tá meio sem roupa. Ele ainda sem perceber pergunta o porquê dessa reação dela, até que ele finalmente percebe e se esconde pedindo desculpas pra ela, perguntando se ela poderia trazer uma cueca. A Santa diz que já vai pegar uma. Lá no quarto dele, ela ainda pergunta de que cor ela deveria pegar. O garoto todo envergonhado diz que serve qualquer uma, então ela traz uma preta mesmo e ele agradece. Minutos depois, ele termina de se arrumar e ela até ajuda com a gravata. Depois disso, ela o deseja um bom dia no trabalho e ele fala pra ela não se esquecer que tem comida na geladeira e se ela precisar de alguma coisa a mais, ela pode usar o cartão que ele emprestou pra ela ontem. Com isso, a Santa o abraça chegando mais perto. Ela pergunta se pode ir junto com ele. O prota fala que os escritórios ali nesse tempo têm regras rígidas, então ela não pode ir, mas ele tentará voltar para casa o mais cedo possível hoje. E a partir de amanhã é fim de semana, então logo ele estará de volta. Com isso, a Santa aceita, então diz pra ele ter um bom dia de novo, o chamando de herói. E o protagonista se despede falando um adeus, dizendo que está indo embora agora. Embora não, né? Pro trabalho. E lá no trabalho, ele chega e dá um bom dia pra todo mundo, que devolve com um bom dia também. As pessoas dizem que ele parece muito feliz hoje, e ele responde que é porque é sexta-feira. Enquanto isso, lá na casa do prota, a Santa vê um corvo. Ela agradece ele, só que o corvo não parece muito de bom humor não. Ela ainda pergunta se ele poderia trazer o herói do trabalho até ali. Até que do nada aparece um gato que vê o corvo e pula nele, assustando a Santa. Depois disso, ela se senta na cama que eles deitaram e fica passando o seu tempo ali. Enquanto no seu pensamento, ela fica pensando nas coisas que o protagonista deve estar fazendo agora no seu trabalho.
trabalho. Voltando ao trabalho do protagonista, ele pergunta ao seu companheiro ali qual menu eles deveriam ter hoje. Seu amigo percebe a sua felicidade e pergunta se aconteceu alguma coisa boa hoje ou ontem, e o garoto se assusta e responde que não. Seu companheiro ali, meio Yagi, fala que ele fica lindo quando sorri, e o protagonista envergonhado diz que ele fica mesmo melhor quando sorri muito, e até agradece o elogio. Ele olha o seu celular para ver o horário e pensa que não deve faltar muito para sair do seu trabalho se o tempo continuar passando um pouquinho assim, tipo rápido. Só que aparece um outro alguém ali perguntando se ele poderia dar uma olhada nesse material rapidamente antes de ir embora. Ele responde com um sim, claro, ficando mais tempo ali. Ele pensa que não pôde recusar esse pedido, mas ele precisa chegar em casa o mais rápido possível, porque a Santa deve estar o esperando, e está mesmo. Ele pensa nela e diz que está indo pra casa agora, e um tempo depois, enquanto ele vai embora, ele se pergunta o que deve comer com a Santa nessa noite. Ele pensa que essa é uma preocupação agradável de se ter. Só de ter alguém o esperando em casa já deixa o trajeto de volta muito feliz. Quando ele sobe as escadas, todo cansado, ele pensa que agora mesmo ele tá realmente bem feliz. A Santa abre a porta pra ele, dizendo um bem-vindo ao lar. Porém, o tempo se passa e em outro dia o protagonista acorda de novo com o alarme do seu celular. Ele se levanta da sua cama com sono bocejando. Olhando para o seu lado, ele se encontra com a Santa de novo, que pergunta se ele dormiu bem. Ele responde que sim e pergunta se ela também dormiu bem, a chamando de Santa. Enquanto isso, ele pensa que, pensando bem, a Santa provavelmente precisa de muitas coisas, como roupas e outras coisas também, já que hoje é sábado, então ele deve levar a Santa para fazer compras. Enquanto isso, a Santa do nada toca no cabelo dele e começa a rir, dizendo que o cabelo dele faz ele parecer um porco-espinho humano. O protagonista, meio envergonhado, começa a rir também, enquanto pensa que ela parece gostar do seu cabelo bagunçado, e até pensa que ela é fofa. A Santa o pergunta se ele está de folga hoje. O protagonista responde que sim, porque é fim de semana. Ele explica que nesse mundo, eles tiram 2 dias de folgas por semana. Rapaz, é 10% isso aí, viu? CLT é foda. A garota fica totalmente surpresa, pensando como assim 2 dias inteiros de folga? E o prota ainda diz que em alguns anos ele poderá ter 3 dias de folgas por semana. Com isso, a Santa pergunta então, durante esses feriados longos, o que ele tem feito para passar o tempo. O protagonista fica pensando ali nas coisas que ele fez. Ele ia pra uma lan house ou simplesmente ficava em casa no celular o dia todo. Ele realmente não tinha nenhum hobby. Então ele responde que não fez nada muito impressionante. A Santa diz que ela pensou que ele sempre fosse para as montanhas se divertir, já que no mundo passado ele realmente amava os animais. O protagonista pensa que naquele mundo, os animais velhos podiam falar com os humanos. Ele se lembra de uma memória onde o Guaxinim começou a falar com ele do nada, o chamando de vagabundo preguiçoso. O protagonista achou isso fascinante, então todos os dias ele ia para as montanhas. Mas ele fala pra Santa parar de falar sobre hobbies agora, porque eles precisam ir às compras. E ela pergunta, eita rapaz, que imagem é essa, meu Deus? Ela pergunta como assim compras? E ele diz que eles precisam comprar coisas pra ela usar. A Santa então vai tomar banho e depois que ela sai, ela fala para o protagonista que ele pode ir agora. O protagonista, vendo, fica todo tímido, pensando que essa foi a toalha que ele usou. E ela ter que usar a sua toalha é meio vergonhoso. Ele claramente precisa comprar as coisas dela o mais rápido possível. Do nada ele se lembra de alguma coisa, então ele pergunta a ela, ontem à noite, qual escova ela usou pra escovar os dentes. Ela tenta disfarçar um pouquinho, mas o protagonista pergunta, como assim, você usou minhas coisas? Mas de qualquer jeito, não tinha o que ela fazer também. Assim como agora, eles compartilhavam coisas o tempo todo no pântano, em sua vida passada, claro. Só que agora eles dividem toalhas, escovas de dente e até roupas íntimas. Ele fala que eles não dividiam roupas íntimas antes, mas mudando de cena para o mercado, a garota fica surpresa porque tem muitos itens ali. Ela vê que tem coisas empilhadas, como uma montanha de coisas juntas. E ela pergunta se essa loja funciona do mesmo jeito que uma loja principal dirigida diretamente por um mestre que eles conheciam na sua vida passada. O protagonista responde que é um pouco diferente e de pouco em pouco ele vai ensinar sobre tudo. Ela fica totalmente feliz, pensando que tem muitas coisas fascinantes nesse mundo. Tem alguma espécie de radinho ali, um gravador, falando pra Santa que se ela precisar de ajuda é só falar. E ela ficando totalmente surpresa, pensando que isso fala. O prota ali pensa que é muito bom que ela esteja gostando de tudo. A garota fala que realmente tem muitas coisas divertidas nesse mundo do herói. O protagonista fica todo animadinho ali, porém ele pensa que de qualquer forma, as suas roupas e aparências são notáveis. Então a questão com a roupa é urgente. Eles pegam alguns materiais necessários ali. A Santa fica vendo o valor de todos os produtos que são bem parecidos. E ela pergunta o porquê disso. O prota responde que o lema dessa loja é vender aos preços mais baixos possíveis. A maioria dos produtos ali custa entre 1.000 e
1.500 won. Ela responde que entendeu, mas pergunta quanto exatamente vale 1.000 won ali. Surpreendentemente, 1.000 won na conversão pro real é cerca de R$3,70. Para responder a Santa, o protagonista diz que o ensopado de kimchi que eles comeram ontem custou cerca de 8.000 won por porção. Ela de novo pergunta quanto custa 8.000 won. O protagonista fica se perguntando como que ele pode explicar isso para ela. Ele simplesmente responde dizendo que 8.000 won é em torno do preço médio de uma refeição, mais ou menos. Com isso, a Santa pergunta assim, então, 8.000 won são 2 moedas de ouro e 1.000 won são 1/4 de ouro. Se uma moeda de ouro vale pouco, eu acho que sim. O protagonista pensa que ela está estudando taxas de câmbio usando ensopado de kimchi. A Santa do nada o chama, se mostrando toda feliz, dizendo que a maquiagem custa 5.000 won e tem outra de 3.000 won também. Isso quer dizer que ele pode comprar maquiagem com uma moeda. O prota, enquanto isso, ele pensa que ele entende o porquê dela estar tão animada. Os cosméticos eram um item de luxo antigamente, usado apenas por nobres e comerciantes, obviamente com o apoio da igreja. A Santa poderia ter comprado caixas de cosméticos se quisesse, mas ela sempre recusou essas ofertas, dizendo que não poderia usar as doações dos devotos para uso pessoal. Ele se lembra de algumas memórias passadas, onde estava acontecendo um baile. A Santa estava sozinha no seu canto ali. Uma mulher se aproxima do protagonista dizendo que ele está lindo, perguntando se ele poderia agraciar com uma dança. Porém, ele recusa dizendo que já tem uma parceira. Ele se aproxima da Santa, a chamando. Ele pensa que para ele, ela era muito mais do que apenas uma nobre vestida com roupas claras. Ele diz a ela que ela deve estar entediada de ficar sozinha. Porém, a Santa responde que ela está bem. O protagonista diz que deve ser realmente muito chato ficar celebrando uma festa desse jeito. A Santa fala para ele ter cuidado com suas palavras, porque as pessoas não podem ouvir ele dizendo algo assim. Mesmo assim, o protagonista a convida para uma dança. Na hora, ela aceita. E os dois começam a dançar ali juntos. Enquanto pensa na imagem dela, do nada ele fala em voz alta que ela era muito mais bonita de rosto nu. A garota escuta isso e fica toda envergonhada, e o protagonista percebe que pensou alto. Ele se pergunta se disse isso em voz alta mesmo, e ela responde que sim. Mas o garoto não recua e fala que o que ele disse é verdade. Mas mudando de assunto, ele fala pra ela ficar à vontade pra escolher a maquiagem que ela quiser. Só que a garota diz que ela não quer mais nada, já que ele disse que ela é mais bonita sem maquiagem. O protagonista fica olhando a Santa enquanto pensa que ele realmente vai morar sozinho com ela, e se pergunta se deveria comprar roupas pra ela e um telefone também. Com isso, eles começam a sua vida juntos. Meu irmão, o casal bonito, hein? O caixa ali fala que o total da compra deles foram cerca de 103.000 wons. O protagonista fica surpreso pensando que ele conseguiu gastar 100.000 won em uma longe de 1.000 won. O atendente fala que as sacolas custam cerca de 20 won, mas ele vai dar só uma. Enquanto isso, a Santa pergunta quanto que custa 100.000 won em moedas de ouro. O prota pensa de novo que morar junto significa que o seu dinheiro vai sair voando pela janela. De qualquer forma, um tempo depois eles voltam para sua casa e a garota fica surpresa com alguma coisa. Claro, porque a sua cama está cheia de compras. O prota fala que primeiro eles precisam se organizar, depois de começarem a arrumar tudo. A Santa, com dúvidas ali, pergunta ao herói onde ela deveria colocar os detergentes e o shampoo. O protagonista responde dizendo para ela ver se sobra espaço no fundo do armário. Enquanto guarda as coisas, ela fica totalmente surpresa com tudo, com as embalagens, e tem algo em especial que ela chama o protagonista para ver. Ela diz que isso em suas mãos parece algo com uma pele de água-viva. É simplesmente aqueles plástico bolhas que ela diz que faz sons interessantes e fica estourando ele ali. O protagonista vê isso e começa a rir, e ela pergunta o porquê dele estar rindo. Ela fica toda animada dizendo para ele que ele precisa só pressionar muitos de uma vez, pois assim eles estouram todos de uma vez. E o bichinho começa a rir mais ainda. Então a Santa pede desculpa falando que vai voltar a limpar tudo imediatamente. Só que ele fala pra ela não se preocupar com isso, porque foi bem fofo. Minutos depois, eles terminam de arrumar tudo. Até na geladeira está pronto. As embalagens foram pro lixo e eles comemoram, dizendo que está tudo quase pronto. O protagonista, para comemorar, pergunta se ela quer um sorvete. A garota pergunta se ele quer dizer aquele gelo doce que ele comprou antes. O garoto fala que sim, porque comer isso depois do trabalho realmente é muito bom. Então, um tempo depois, ele traz os sorvetes e fala pra ela pegar um. A Santa abre uma embalagem e começa a experimentar de um jeito meio suspeito. Ela fala que isso é muito bom e pergunta como que as pessoas de hoje em dia fazem um gelo tão delicioso. Mas o protagonista não responde nada, ele fica só vendo o rostinho dela. Com isso, horas depois, começa a anoitecer. O protagonista acorda do nada e diz que parece que ele caiu no sono. Ao seu lado, um cabelo loirinho ali é logo a garota deitada no seu ombro. O safado fica olhando, pensando que ela é muito fofa. Ele toca no cabelo dela, fazendo ela
ela acordar. O protagonista pergunta se ela dormiu bem, e a garota pergunta por quanto tempo ela dormiu, mas ele diz que também pegou no sono, então não sabe. Do nada, a barriga dela começa a roncar. O garoto fala que realmente tá na hora do jantar, então pergunta o que eles deveriam comer hoje. Ela diz que ela quer comer o que ele quiser comer, e o safado fica olhando pra ela e diz, o que eu quero comer? Porém ele muda de ideia, então fala que hoje ele vai querer experimentar jajangmyeon, não sei o que é isso. É meio que um prato de macarrão coreano em estilo chinês, coberto com um molho espesso, feito de outras coisas aí. A Santa pergunta o que exatamente é esse negócio que ele falou. O protagonista por algum motivo fala que as pessoas dali costumam comer isso quando se mudam. É um macarrão misturado com molho de feijão preto. A Santa diz que ela não consegue imaginar o sabor disso. O prota fala que ela deve experimentar uma vez, então ele vai pedir um agora. Então ele faz o pedido ali online pelo celular. E um tempo depois a entrega chega, a mesa está pronta. Ela fala que isso tá com um cheiro muito delicioso. O protagonista fala que essa comida não é nem chique, nem cara, mas ele realmente gosta disso. E ela fala que parece bem gostoso mesmo. Ela diz que quando os dois viajavam pelo continente só com uma mochila, eles comiam todo tipo de coisa. O protagonista começa a rir, dizendo que isso é verdade, mas ele fala que agora eles devem comer antes que isso esfrie. Porém, antes de começar a comer, ela começa a orar, agradecendo ao sol por os aquecer e iluminar o mundo. O protagonista vendo isso, pensa que ela realmente nunca deixou de orar antes das refeições. Então ele fala pra ela aproveitar. Depois que ele pega os hashi, ela fica surpresa, se perguntando o que é isso. E o protagonista fala que o nome disso é hashi, e diz que ela pode pegar alguns porque são descartáveis. Ela fica realmente bem animada vendo isso, e o protagonista pergunta se ela quer tentar comer com isso, já que ele ia fazer isso pra ela, ia dar na boquinha dela, Então ele entrega algum descartável pra ela, e por algum motivo quando ela tenta abrir, quebra. Não faz nem sentido, já tá cortado no meio. Então ele pega outros pra ela tentar de novo, mas a Santa diz que não precisa. Mesmo assim ele entrega outros pra ela. Depois disso ele começa a despejar o feijão preto ali no prato, e a Santa vendo isso, tira a conclusão de que então é assim que ele come, servindo o feijão preto em outro prato, e diz que ela vai tentar fazer isso também, só que o protagonista desesperado grita pra ela parar com isso. Ela pergunta o porquê, e ele fala que ela não pode derramar o feijão assim. Ela diz que vendo ele entrar em pânico, então deve ser um problema bem sério, que o protagonista fala que sim, é extremamente importante, quase que ela come do jeito errado. Um tempo depois, ela diz que está cheia, e o protagonista fala que essa refeição é um pouco oleosa e pesada, mas é muito saborosa. A Santa depois de comer fica toda relaxada ali, dizendo que a comida combinava com o seu gosto. E já sua barriga começa a ter um voluminho ali. O protagonista vê isso e começa a rir dela. Quando às vezes ela pergunta por que ele está rindo, e ele diz que a barriga dela cresceu um pouquinho. Com isso ela fica toda envergonhada e um pouco triste. Então ela se levanta e levanta ele, mandando ele tomar o seu banho, porque ela vai limpar tudo. Ele simplesmente aceita e toma banho, mas fica feliz com esse clima que está na casa agora, olhando para a pia do seu banheiro. Antes tinha apenas a sua escova, porém agora tem mais uma. Então ele vai tomar o seu banho todo animado. Alguns minutos depois, a Santa pergunta se ele terminou de se lavar. O protagonista responde que sim e fala que ela pode ir agora. Em outro dia de manhã, eles estão sentados na mesa comendo. O protagonista fala que hoje eles vão fazer as compras, e ela pergunta se vão de novo. Ela fica meio irritada, dizendo que o protagonista disse que eles não iam mais fazer compras, porque ele já comprou muito pra ela ontem. Mas o protagonista fala que hoje ele vai comprar roupas para ela, mudando de cena para outro lugar. A Santa vê algumas roupas ali, e fica surpresa pela quantidade de roupas diferentes. Enquanto isso, o protagonista fica se perguntando no seu pensamento há quanto tempo ele não vai a uma loja de departamento tão grande. A garota fala que para fazer tantas roupas assim, alguém precisaria de uma indústria de tecelagem de nível nacional. E o protagonista pensa que vai ter que explicar algumas coisas pra ela mais tarde. Ela fica toda felizinha, dizendo ao herói que ele é incrível por trazer ela pra um lugar tão incrível desse jeito. E o prota pensa que ela fica feliz vendo roupas bonitas, isso já era esperado até. Ele fala pra ela que ela pode ir pra qualquer lugar que ela quiser, e assim ela faz. Vendo um conjunto de roupas ali, ela fica fascinada. Ela fala que nunca viu uma boneca tão grande. Do nada, a garota pergunta se o protagonista não usou magia pra congelar pessoas, e ele responde que é claro que não, dizendo que é apenas um manequim para roupas. Então ela responde que entendeu. Ela continua encarando a roupa ali, e o protagonista pergunta se ela gostou dessa. A Santa diz que sim, porque até a igreja raramente tem tecidos assim. Normalmente, só a realeza tem. O protagonista fica todo motivado ali chorando, pensando que vai comprar muitas roupas lindas para ela. Então ele fala pra ela experimentar essa. A Santa pergunta se ela realmente pode experimentar roupas aleatoriamente assim. Até que chega alguém ali, enquanto o protagonista responde a Santa dizendo que é claro que ela pode. Essa mulher cumprimenta os dois, falando que eles são bem-vindos, e dizendo para os dois se sentirem à vontade
vontade para experimentar qualquer coisa. O Prota ainda toma um susto com a aparição dela do nada. A mulher olha pra Santa e diz que ela tem uma aura muito refinada, e diz que esse design é perfeito pra ela. Ela até pensou que a Santa fosse uma modelo estrangeira. A garota fica confusa, não sabendo o que é modelo. E o protagonista fala que significa que a mulher tá elogiando ela, chamando ela de bonita. Então os três vão para outros locais. Enquanto mostram outro conjunto, a mulher explica que as linhas deste vestido são muito suaves e vai combinar perfeitamente com a figura esbelta dela. Ela diz a Santa pra ela ir em frente e experimentar. A garota ainda fica perguntando se realmente pode experimentar ela, se ela realmente pode colocar uma roupa tão bonita assim. E o protagonista explica que ali ela pode experimentar roupas antes de comprá-las. A garota fica mais feliz ainda, pensando que isso é muito interessante. Enquanto isso, a outra mulher fica confusa ali, se perguntando se essa é a primeira vez que a Santa compra roupas. Com isso, a garota então diz que vai se trocar. Minutos depois, ela chama o protagonista. Ela sai do vestiário com a roupa nova e pergunta o que ele achou. E o protagonista, claro, que diz que ela ficou linda. A Santa fala que ela gostou muito dessa roupa. Então o protagonista chama a mulher e pergunta quanto que isso custa. A mulher responde dizendo que já até tá em promoção. Então o valor fica no total de 689 mil wons. É mais de 2.600 reais. O protagonista se assusta ali na hora, pensando como assim são quase 700 mil won. A mulher ainda fala que novos membros ganham 5% de desconto ali. E o prota pensa que mesmo que fosse 50% de desconto, ainda assim excederia o seu orçamento. E mesmo que a Santa queira muito, ele não pode comprar isso. Então ele, meio nervoso, tenta falar com ela, mas a própria Santa o chama, dizendo que ela não quer mais. Já que é muito caro, eles não precisam levar esse. O safado ainda pergunta o porquê, dizendo que ela disse antes que tinha gostado. A Santa fala que esse valor é cerca de 10 moedas de ouro, então não é bom gastar tudo isso com roupa. Como esperado, os preços estão altos no centro. Então ela fala que vai se trocar de volta pra pegar a sua roupa original mesmo. Horas depois, eles vão para outro local e a Santa pergunta onde ele costuma comprar as roupas dele. O protagonista responde que costuma comprar em seções como essa, mais baratinhas. Seções que geralmente estão com descontos especiais. A garota fala que parece que realmente tem muitas roupas ali também. Ela olha pra frente e vê algumas roupas empilhadas como uma montanha. Porém, o prota fala que ela deveria usar roupas caras mesmo. Porém, ela chama o herói depois de pegar uma camisa ali e pergunta se ela pode experimentar essas roupas também. O protagonista diz que é claro. Mesmo assim, ele pensa que na verdade ele queria comprar roupas bonitas e caras pra ela e pede desculpas. Minutos depois, ela reaparece perguntando o que ele achou dessa roupa. O coitado até chora ali pensando que ficou ótimo nela. A Santa pergunta se realmente ficou bonita nela e o protagonista diz que sim, ficou muito lindo. Ela fala que essa é mais confortável de se movimentar do que a anterior. O prota ainda fala que ela fica linda em qualquer coisa e ela fica toda envergonhada. Os dois ficam com um climinha de casal ali, tô até sentindo que tô segurando uma vela. Mas então, o garoto fala que eles precisam dar uma olhada em mais roupas. Ela experimenta um vestido, olha, até umas, tem algumas roupas mais sociais e eles ficam se divertindo enquanto andam pela loja. Depois de comprarem algumas roupas, ela agradece muito ele. Porém, o prota diz que conseguiu o que ela precisa, o traz muita alegria. Até que do nada aparece um outro alguém chamando os dois. Essa mulher diz que eles estão distribuindo amostras de cosméticos para comemorar a inauguração de sua loja. A Santa fica curiosa com isso. A vendedora ali diz que sim, mas é só para mulheres, e pergunta se ela pode anotar o seu nome e contato. Porém, ela pensa que o protagonista disse antes que ela precisa de identificação e registro para morar ali. Então o protagonista mesmo recusa por ela, educadamente, claro, enquanto ele diz que nem sempre ele pode estar com ela em situações assim, e mais situações como essa surgirão. O protagonista pensa que no mundo dela, a Santa sofreu por ele. Ele se lembra dela o protegendo quando ele apareceu no mundo dela pela primeira vez. Ela diz que o protagonista foi summonado pelo templo para salvar o mundo. Ele se lembra até de quando ele tomou um susto com um coelho chamando ele de desgraçado, e a Santa pergunta se os animais não falam no mundo dele. O prota pensa que ela o ensinou várias coisas e o protegeu sempre. Quando ele chegou no mundo dela, ele vagou perdido por muito tempo. Então ele consegue entender basicamente como que ela tá se sentindo agora. Simplesmente comprar roupas e necessidades não vai ajudar ela a pertencer ali. Ele precisa ajudar ela a se adaptar e morar na Coreia. Ele pensa que ele realmente tem que ajudá-la. Primeiro ele deveria
deveria comprar um telefone pra ela. Mas enquanto ele fica perdido nos seus pensamentos, do nada, a Santa o chama. Ela pergunta se tá tendo alguma coisa no seu rosto, dizendo que ele deveria ficar olhando pra frente quando anda e não pra ela. O protagonista fala que não. Do nada, ele só agradece ela, dizendo obrigado. A Santa fica curiosa ali, perguntando por que assim do nada, dizendo que foi ele que comprou roupas pra ela. Só que ele apenas diz que vai falar pra ela mais tarde. Depois que eles saem da loja, o Prata fala que ele está com fome e pergunta se ela quer comer alguma coisa agora. E ela responde que quer aquele tal de ensopado de kimchi. E o protagonista pensa que vai fazer o paladar dela se tornar totalmente coreano. E mudando de cena, já em outro dia, o protagonista está de volta no seu trabalho. Ele pensa que o final de semana passou muito rápido e ele nem acredita que é segunda-feira. Mesmo assim, a partir de agora, ele tem a Santa com ele. Na verdade, ele está na sua casa e a Santa acorda perguntando se ele já está acordado. Ela pergunta se ele já está indo embora pro trabalho. O protagonista responde dizendo que acordou um pouco tarde, então ele está com muita pressa. E pergunta se também deveria acordar ela de manhã de agora em diante. E a garota responde que isso seria legal. Minutos depois, ele se despede dela, dizendo até mais. Mas a Santa fala que ele ficará com fome se pular o café da manhã, e diz que ele precisa comer direito. Mas a protagonista fala que ele vai se certificar de almoçar bem, enquanto pensa que ele provavelmente vai comprar um pouco de kimbap ou pão. Mas antes de sair, ele pergunta se ela está com a coisa que ele comprou pra ela ontem. A Santa responde que sim, é um telefone. O Prata pergunta se ela se lembra como ligar pra ele, e ela responde que sim, e começa a digitar o número dele no telefone. O protagonista elogia, dizendo que ela fez um bom trabalho, e ela fica toda animadinha, se mostrando toda orgulhosa ali. E o Prata pensa que ela é muito fofa, mas ele começa a ir de novo dizendo que vai se atrasar, mas antes ele diz que se acontecer alguma coisa, não é pra ela deixar de eu ligar. Então os dois finalmente se despedem, com ela dizendo um até logo. Mas o protagonista, chegando no seu trabalho, ele fica desanimado com alguma coisa, fica se perguntando o que é que ele faz, porque ele pesquisou sobre o processo de solicitação de imigração para refugiados sem residência. No caso, ele quer conseguir uma identidade para Santa. Porém, tudo que ele pesquisou e conseguiu ver na internet não ajudou em nada. Ele pensa que não conseguiu nenhuma informação real. Ele precisa urgente obter o registro adequado da Santa, e ele não pode continuar adiando isso. Mesmo assim, isso não é tão urgente, então, por enquanto, ele só fará o que ele pode mesmo. Que no caso é comprar cosméticos para a Santa. O bichinho fica todo focado ali, pensando que até mesmo isso é muito difícil. É tão difícil quanto conseguir o registro pra ela. Ele não sabe o que é tonificar ou esculpir, não sabe o que significa nada disso. Ele se pergunta por que existem tantos tipos de batom, e fica se perguntando o que ele vai fazer pra resolver isso, até que aparece uma colega ali atrás dele, perguntando se ele não vai sair pra almoçar. O protagonista responde que só estava matando o tempo procurando alguma coisa, até que ela olha na tela dele e percebe, e pergunta se ele tá procurando cosméticos femininos, se ele tem uma namorada agora. O Prata, meio envergonhado ali, responde que sim, só que sim? Até ele fica com dúvidas. Porém ela, percebendo que ele respondeu que sim, elogia ele, dizendo que isso é bem legal. Ela pergunta se pode ajudar ele com isso, e o protagonista até agradece, dizendo que isso seria ótimo. Mas no seu pensamento ele pensa que a sua supervisora é mais intrometida do que ele pensava, porém isso não tá sendo muito ruim. Sua companheira pergunta se o protagonista conhece pelo menos o tipo de pele dela, do caso da Santa. O protagonista responde que não, porque até que é um presente surpresa, então ele não perguntou nada pra ela. Com isso, a mulher diz que então eles vão precisar de algo genérico. Eles devem tirar os cosméticos coloridos por enquanto. Meu irmão, só me pergunto por que do nada a bunda. Ela mesma fica toda focada ali, pensando que esse conjunto que o protagonista clicou agora é muito básico. E vendo o outro, ela diz que a embalagem parece muito monótona. E fica até irritada, se lembrando que o seu ex claramente pegava qualquer coisa sem se importar com a pele dela. O protagonista, enquanto isso, ele pensa que ela está totalmente pegando fogo agora. A mulher vê outro produto e vê as críticas negativas e diz que isso seria ruim para peles sensíveis. Enquanto isso, o coitado fica todo assustado ali, até que ela acha algum produto que serve. Ela mostra ao protagonista e pergunta o que ele acha. E vendo o produto, o protagonista diz que parece realmente muito bom, tá até com desconto. Ela fala que esse produto tem 8.000 avaliações e uma nota de 4,8 estrelas, e o valor é muito bom. O protagonista fica muito grato a ela, agradecendo muito, e até pergunta
como que ela encontra essas coisas tão rapidamente assim. A garota diz que isso é apenas o conhecimento sobre skincare adquirido ali no trabalho. Porém, o prota pensa que tá mais para uma obsessão com skincare. Sua supervisora ainda pede pra ele contar a opinião da namorada dele, porque se ela gostar, então ela vai pedir pro seu namorado comprar uma pra ela também. Mas depois disso, eles veem a hora e tá quase acabando a hora do almoço, então eles se despedem. E o protagonista ainda fala que vai a convidar para um café algum dia. E depois de sair, ele faz ali mesmo no trabalho a compra, enquanto se pergunta se ela vai gostar desse produto. Ele pensa que ele deveria surpreendê-la com isso em breve. Porém, ele escuta algum barulho e, pegando seu celular, ele se pergunta se isso é uma chamada. A Santa está mandando uma mensagem, mandando não se esquecer de almoçar. Ele fica todo feliz por receber a primeira mensagem da Santa, enquanto pensa que ela provavelmente escreveu: "Herói, por favor, almoce". Parece que ela escreveu tudo errado. Já a garota tá ali no meio da sala, ajoelhada, e o garoto pensa que ela deve ter se esforçado bastante com cada letra por ele. Então ele responde a sua mensagem, dizendo pra ela também aproveitar a sua refeição. A Santa ainda responde com a palavra rápido, e ele se pergunta se ela quer dizer que rápido, e pensa que ela realmente é muito fofa. E horas depois, da hora de ir embora, o protagonista fala que vai voltar pra casa. Ele se despede de seus companheiros, mandando boa noite pra todos. Enquanto ele sai, ele se pergunta se pra conseguir os documentos de identidade dela, ele vai precisar ir pra um tribunal, ou talvez uma agência. E se pergunta também o que será que eles terão para o jantar hoje à noite. Enquanto ele sai do metrô ali, ele percebe que o seu celular começa a vibrar de novo, e pensa que deve ser a Santa de novo. A mensagem que ele recebeu dela é: "Quando você casa?". Ela deve ter perguntado quando que ele volta para casa. O protagonista responde que está no metrô agora e estará em casa em cerca de meia hora. A Santa, do nada, por algum motivo, fala "você", na verdade escreve "você", e o coitado fica tentando pensar o que será que ela quis dizer, até que ele pensa que talvez ela tenha falado um "sim". Ele fica pensando que é divertido tentar interpretar cada coisa que ela fala. Então, minutos depois, o protagonista sai do metrô, até que a Santa estava esperando lá fora. Ela chega dando um abraço, pegando no seu braço, no caso. O prata fica feliz por ver ela, e pergunta por que ela veio encontrar, até porque ali fora está bem frio. A garota ainda tenta falar que não está com frio, mas acaba espirrando. Então ele diz que ela não deve mentir pra ele, e ela pede desculpas. O protagonista acaba tirando o seu moletom ali, sua roupa, e entrega pra ela. Depois disso, ele pergunta se agora eles devem ir pra casa, e ela responde que sim. Que eles ficam conversando no meio do caminho até chegarem em casa. E horas depois, já é de noite, os dois deitam na cama. O protagonista fica tentando dormir ali, porém tem um mosquitinho irritante. Até que a Santa mesmo acorda e, com uma expressão assustadora, ela fala para a mosca que sabe que ele precisa de sangue para o seu filho, mas o protagonista tem trabalho amanhã e ele não consegue nem tomar café da manhã. Então ela ameaça a mosca, dizendo que se ela perturbar o sono do herói mais uma vez, vai ser o fim da mosca. Porém o mosquito ele sai correndo. Com isso, o herói consegue dormir tranquilamente.